No silêncio da madrugada, o coração de Abraão, o fiel servo de Deus, pulsava com uma mistura de obediência e angústia. O Senhor, em um ato que parecia insondável à mente humana, havia lhe dado uma ordem que desafiava todas as fibras do amor paterno. Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te direi. As palavras ecoavam em sua mente como trovões. Isaque, o filho da promessa, aquele pelo qual Abraão esperara uma vida inteira, seria agora a oferenda em um sacrifício que só a fé poderia explicar. Sem hesitar, mas com uma dor indizível no peito, Abraão se levantou. Ao lado de Isaque, seu precioso filho, e 2 servos, ele partiu rumo à terra de Moriá. No caminho, o pai e o filho caminhavam juntos, e o silêncio entre eles era carregado de um peso que apenas Abraão compreendia. 3 dias depois, ao avistar de longe o monte indicado por Deus, Abraão disse aos servos: "Ficai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos a vós." Em suas palavras, uma esperança oculta. Ele acreditava que Deus, de algum modo, traria seu filho de volta. Enquanto subiam, Isaque, com a inocência de um jovem, quebrou o silêncio perguntando: "Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" As palavras eram como uma faca no coração de Abraão, mas ele respondeu com a fé de um homem que conhecia o poder de Deus: "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho." Quando chegaram ao lugar designado, Abraão, com mãos trêmulas, preparou o altar, arrumou a lenha e, com o coração partido, amarrou Isaque e o deitou sobre o altar. Cada movimento era uma luta contra o desejo de proteger seu filho, mas Abraão estava determinado a obedecer à vontade de Deus, mesmo que isso significasse perder o que mais amava. Ao erguer a faca, os céus pareceram se abrir e uma voz angelical gritou: "Abraão! Abraão!" Ele parou imediatamente, o coração disparado. "Não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho." A faca caiu de sua mão, e um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Abraão, com os olhos cheios de lágrimas, olhou ao redor e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Deus havia provado a fé de Abraão e, como sempre, providenciado a oferta. Com gratidão e reverência, Abraão sacrificou o carneiro em lugar de Isaque. Naquele dia, Deus renovou sua aliança com Abraão, prometendo que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu e que, por meio deles, todas as nações da terra seriam abençoadas. A montanha de Moriá, antes um lugar de angústia, se tornou um símbolo eterno da fé e da provisão divina. Abraão desceu daquele monte com Isaque ao seu lado, o coração renovado pela certeza de que o Deus a quem servia era fiel e justo. E o nome daquele lugar foi chamado O Senhor Proverá, pois naquele dia, no momento de maior necessidade, o Senhor mostrou que nunca desampara os que confiam nele. A vida de um fiel, como vemos nesse relato, é marcada por desafios que muitas vezes ultrapassam o entendimento humano. O sacrifício pedido a Abraão nos lembra que a fé verdadeira exige entrega total e confiança inabalável em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. É um convite para refletirmos sobre a profundidade da nossa fé. Estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis? Assim como Abraão, somos chamados a acreditar que, no momento certo, o Senhor proverá, pois Ele nunca abandona aqueles que lhe são fiéis. Se essa história nos deixa impactados e temorosos, imaginem a história de Jó. Acompanhe comigo, de coração aberto, mais essa narrativa de sacrifício e fé em Deus. No livro de Jó, encontramos uma das narrativas mais profundas e desafiadoras da Bíblia, uma história que nos conduz através das profundezas da dor humana e, simultaneamente,
eleva nossa compreensão das alturas da fé inquebrantável. Este relato bíblico não é apenas uma simples descrição dos eventos que ocorreram na vida de Jó. É um exame profundo da condição humana, do sofrimento e da relação entre o homem e Deus. Jó era um homem íntegro, alguém que vivia de acordo com os princípios da justiça e da retidão. Ele era temido por Deus, não no sentido de terror, mas no sentido de respeito e reverência. Sua vida parecia ser uma ilustração da bênção divina, rodeado por riquezas, terras, rebanhos e, o mais precioso de tudo, uma família numerosa e amorosa. Jó era um exemplo de prosperidade e sucesso, vivendo uma vida que, ao olhar humano, parecia imune aos infortúnios e às tragédias que afligiam tantos outros. Mas o livro de Jó não se limita a essa imagem inicial de prosperidade e tranquilidade. Ele nos conduz rapidamente para uma dimensão mais sombria e complexa da existência, onde questões de fé, sofrimento e justiça divina se entrelaçam de maneira profunda. No céu, ocorre um diálogo celestial que define o tom para o drama que se desenrolará na vida de Jó. Satanás, o adversário, aparece na corte divina, questionando a sinceridade da fé de Jó. Ele sugere que a fidelidade de Jó a Deus é meramente superficial, sustentada apenas pelas bênçãos materiais e pela prosperidade que ele desfruta. Satanás insinua que, se essas bênçãos fossem removidas, a fé de Jó se desvaneceria, revelando que seu temor a Deus era condicionado e não genuíno. Deus, em sua soberania e sabedoria, permite que Satanás teste Jó, dando início a uma das mais intensas jornadas de sofrimento já registradas. Em um único dia, a vida de Jó é devastada de maneira inimaginável. Mensageiros chegam um após o outro, trazendo notícias de tragédias consecutivas. Seus rebanhos são roubados, seus servos assassinados e, por fim, a pior de todas as notícias, seus filhos, todos mortos em um terrível acidente. Como se isso não bastasse, Jó é atingido por uma doença dolorosa que cobre seu corpo de feridas, tornando-o irreconhecível até mesmo para aqueles que o conheciam. Jó, que havia sido um pilar de estabilidade e prosperidade, agora se encontra sentado em cinzas, rasgando suas vestes em sinal de luto, com a cabeça coberta de pó. Ele está mergulhado em uma agonia tão profunda que as palavras não conseguem expressar completamente sua dor. Seu corpo, antes vigoroso e saudável, agora está coberto de chagas, e ele usa pedaços de cerâmica para raspar as feridas, num gesto que simboliza a tentativa desesperada de encontrar alívio para uma dor que é tanto física quanto espiritual. Jó se torna um retrato vivo da devastação total, alguém que, em um curto período de tempo, perde tudo o que dava sentido e alegria à sua vida. Nesse momento de desespero, somos convidados a refletir sobre o verdadeiro significado da fé. Para Jó, a fé não era uma mera transação com Deus, baseada em recompensas terrenas. Mesmo quando sua esposa, na angústia do momento, o incentiva a amaldiçoar a Deus e morrer, Jó se recusa, mostrando que sua fé era enraizada em algo muito mais profundo do que as circunstâncias da vida. Ele se mantém firme, ainda que em meio à incompreensão total, afirmando: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." O sofrimento de Jó levanta questões universais sobre o porquê do sofrimento dos justos e a natureza do mal. É um dilema teológico que desafia a compreensão humana e que tem sido discutido por séculos. A história de Jó nos faz confrontar o mistério da dor e da injustiça, forçando-nos a perguntar: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E mais importante, como devemos responder quando nos encontramos em meio à calamidade? Jó, em sua aflição, não encontrou respostas fáceis. Ele clamou a Deus, questionou sua sorte e, por momentos, sentiu-se abandonado. Mas mesmo assim, ele não renunciou à sua fé.
Jó nos ensina que a verdadeira fé não é aquela que só floresce em tempos de bonança, mas aquela que se mantém firme mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. A introdução da história de Jó é um convite para uma jornada profunda de reflexão e introspecção. É uma narrativa que explora os limites da resistência humana e a profundidade da devoção espiritual. A história de Jó nos confronta com o fato de que a vida pode ser brutalmente imprevisível e que, em meio ao caos e à dor, somos chamados a confiar em um Deus cujos caminhos são insondáveis. Deus, ao permitir que Satanás teste Jó, não estava apenas provando a fé de um homem, mas estava revelando algo muito mais profundo sobre a natureza da relação entre o Criador e suas criaturas. É uma história que desafia a noção de que a prosperidade material é uma evidência de favor divino, mostrando que a verdadeira fé pode resistir mesmo às provas mais severas. À medida que avançamos na história de Jó, vemos que sua jornada não é apenas de perda, mas também de descoberta. Ele descobre a profundidade de sua própria fé, a fragilidade da condição humana e, finalmente, a grandeza incompreensível de Deus. O livro de Jó não oferece respostas simples para o problema do sofrimento, mas oferece uma visão poderosa do que significa viver com fé em um mundo onde o mal e a dor são realidades inevitáveis. Ao final, Jó emerge não apenas como um sobrevivente, mas como um exemplo eterno de que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da fé pode brilhar, guiando-nos através das tempestades da vida. No meio de sua aflição, Jó, um homem que havia conhecido a plenitude da prosperidade e da alegria, agora se encontrava submerso em uma escuridão densa de sofrimento. Seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, ouvindo falar de sua calamidade, vieram de longe para consolá-lo. Em uma primeira demonstração de solidariedade, eles se sentaram ao lado de Jó em silêncio durante 7 dias e 7 noites, partilhando de sua dor sem proferir uma única palavra. Esse silêncio inicial parecia ser o único verdadeiro consolo que poderiam oferecer a Jó, respeitando o imenso sofrimento que se abatera sobre ele. No entanto, quando finalmente começaram a falar, seus discursos rapidamente se transformaram em uma fonte de tormento adicional para Jó, que já estava lutando com a profundidade de sua dor e o mistério do porquê de sua provação. Os amigos de Jó, ao invés de trazerem conforto, começaram a acusá-lo de maneira velada, sugerindo que sua desgraça era o resultado de pecados ocultos. Eles argumentavam a partir de uma teologia retributiva comum naquela época. A ideia de que Deus é um juiz que recompensa os justos com prosperidade e pune os ímpios com sofrimento. Para eles, a lógica era simples. Se Jó estava sofrendo tanto, isso só poderia significar que ele havia cometido algum pecado grave, ainda que oculto, que merecia tal castigo. Elifaz, por exemplo, insiste que Jó deve refletir sobre suas ações, dizendo que os justos não perecem e que apenas os que semeiam iniquidade colhem desgraças. Para Elifaz, o sofrimento de Jó é uma prova de sua culpa. Bildade segue um raciocínio semelhante, afirmando que Deus não perverte a justiça e, portanto, Jó deve ter alguma falha moral. Zofar, mais severo, sugere que Jó deveria aceitar o sofrimento como uma correção divina e que, se ele realmente se arrependesse, Deus o restauraria. Jó, no entanto, sabia que era inocente. Ele não negava ser um homem imperfeito, mas também sabia que não havia cometido nenhum pecado que justificasse tamanha desgraça. Sua alma, ferida não apenas pela perda de tudo o que lhe era querido, mas agora também pelas acusações de seus amigos, clamava por respostas. Ele lutava contra a ideia simplista de que o sofrimento era meramente uma punição divina. Jó recusava-se a aceitar que Deus fosse simplesmente um juiz severo e distante, que punia automaticamente aqueles que erravam. Ele via algo mais profundo e complexo na sua situação e buscava entender por que Deus permitira que um homem justo como ele
sofresse de maneira tão intensa e aparentemente sem causa. A luta interna de Jó o levou a questionar a justiça divina de uma maneira que poucos ousaram antes. Em sua dor, ele não apenas questionava o motivo de seu sofrimento, mas também a natureza da justiça divina. Por que os justos sofrem enquanto os ímpios parecem prosperar? Essa era uma questão que atormentava Jó profundamente. Ele via ao seu redor homens ímpios, que desrespeitavam a Deus e aos outros, vivendo em abundância, enquanto ele, que sempre se esforçou para viver uma vida reta, agora se via despojado de tudo. Jó, portanto, começa a questionar a aparente injustiça do mundo, e sua angústia é palpável em seus discursos. Ele lamenta que os maus escapam ao castigo enquanto os justos sofrem, e isso lhe parece contrário ao caráter de Deus, que ele sempre acreditou ser justo e bom. Apesar de sua angústia e das dolorosas acusações de seus amigos, a fé de Jó permanece inabalável. Mesmo sem entender os desígnios divinos, ele continua a confiar em Deus. Ele deseja um encontro com Deus para poder apresentar sua causa e obter uma explicação para seu sofrimento inexplicável. Ele anseia por uma audiência divina onde possa ser ouvido e justificado. É notável que, mesmo em sua dor, Jó nunca perde sua esperança em Deus. Sua declaração de fé ressoa ao longo dos séculos. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Essas palavras expressam uma confiança inquebrantável em Deus, mesmo diante da possibilidade da morte. Jó acredita que, independentemente de tudo, Deus ainda é seu defensor, e ele se recusa a renunciar a essa fé. Este conflito entre a visão simplista de seus amigos e a experiência complexa de Jó nos oferece uma visão profunda sobre a natureza do sofrimento e da justiça divina. Jó não estava disposto a aceitar uma explicação fácil para sua dor. Ele sabia que Deus era maior e mais misterioso do que aquilo que seus amigos sugeriam. Enquanto eles viam o sofrimento como uma simples equação de pecado e punição, Jó intuía que a realidade era muito mais complexa. Essa visão de Jó sobre a justiça e o sofrimento nos desafia a reconsiderar nossas próprias concepções sobre Deus e o mal. Somos convidados a refletir sobre a natureza do sofrimento em nossas vidas e a evitar julgamentos apressados sobre as experiências dos outros. Além disso, a postura de Jó nos ensina sobre a importância de manter a fé mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele nos mostra que é possível clamar a Deus em meio à dor, questionar, lutar, mas ainda assim manter a confiança em sua bondade. Jó não tinha todas as respostas, mas ele sabia que Deus era digno de confiança, mesmo quando a vida parecia totalmente injusta. Essa é uma lição poderosa para todos nós, especialmente em tempos de sofrimento, quando a tentação de abandonar a fé pode ser grande. Finalmente, a história de Jó também revela a limitação da sabedoria humana. Seus amigos, com todas as suas acusações e teorias, estavam errados. Eles pensavam que entendiam a justiça de Deus, mas estavam presos a uma visão limitada e distorcida. Jó, por outro lado, estava disposto a admitir o mistério da vida e a confiar em Deus, mesmo quando não conseguia entender. Esta humildade e fé são talvez as maiores virtudes que podemos aprender da história de Jó. Em um mundo onde o sofrimento é uma realidade inevitável, Jó nos mostra que a verdadeira sabedoria é reconhecer nossas limitações e confiar em um Deus que é maior do que nossa compreensão. Portanto, a narrativa de Jó, especialmente em sua interação com seus amigos, nos desafia a uma reflexão profunda sobre a fé, o sofrimento e a justiça divina. Ela nos chama a rejeitar explicações simplistas e a buscar uma compreensão mais profunda e complexa de Deus e do mundo. Jó nos mostra que é possível lutar com Deus, questionar e, ainda assim, permanecer fiel. Ele nos ensina que a verdadeira fé não é isenta de dúvidas e lutas, mas é, na verdade, fortalecida por elas. E, finalmente, a história de Jó nos lembra que,
Mesmo nos momentos de maior dor e confusão, Deus está presente e digno de nossa confiança. O desfecho do livro de Jó é um dos momentos mais impactantes e reveladores de toda a narrativa bíblica. Depois de passar por uma jornada tortuosa de sofrimento, questionamento e debates, Jó finalmente recebe uma resposta de Deus. Porém, essa resposta não vem na forma de uma explicação lógica ou uma justificativa detalhada para o sofrimento que Jó havia enfrentado. Em vez disso, Deus se manifesta em meio a um redemoinho, uma imagem poderosa que simboliza a força e o mistério da criação divina. Ele dirige a Jó uma série de perguntas que não apenas destacam a vastidão e complexidade do universo, mas também o limitado entendimento humano. As perguntas de Deus a Jó vão muito além do que ele poderia ter imaginado. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus pergunta, levando Jó a confrontar o abismo entre a sabedoria divina e o entendimento humano. Ao descrever a criação do mundo, a manutenção das estrelas, o controle das forças da natureza e a vida dos animais, Deus revela que o universo é governado por uma ordem intrincada e majestosa, muito além da compreensão humana. Ele não oferece respostas fáceis ou diretas para o sofrimento de Jó, mas em vez disso, expõe a Jó o imenso mistério da criação e o papel do ser humano dentro dessa grandiosa tapeçaria. Essa resposta, embora aparentemente evasiva, leva Jó a uma profunda revelação espiritual. Ele percebe que estava tentando compreender o incompreensível e que suas tentativas de questionar a justiça divina estavam baseadas em uma visão limitada e finita do mundo. Diante da grandeza de Deus, Jó é profundamente humilhado, mas não de forma destrutiva. Pelo contrário, ele é levado a reconhecer sua pequenez e sua falta de conhecimento. Jó declara: "Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza." Essa confissão não é apenas um ato de arrependimento, mas também de aceitação e confiança na sabedoria e soberania de Deus. A restauração de Jó que se segue é, sem dúvida, extraordinária. Deus não apenas restaura o que Jó havia perdido, mas lhe dá em dobro. Ele é abençoado com filhos, riqueza e uma vida longa, vivendo 140 anos após seus dias de sofrimento. Essa restauração, no entanto, deve ser vista em uma perspectiva mais ampla. Não é apenas uma compensação material pelo sofrimento passado, mas uma expressão da graça e fidelidade de Deus. Jó, que havia perdido tudo, agora vê sua vida repleta de novas bênçãos, mas o verdadeiro triunfo não está na restituição material. Está na profundidade de sua fé, que emergiu mais forte e purificada após atravessar o vale da sombra da morte. O verdadeiro significado da história de Jó vai além de uma simples narrativa de sofrimento e recompensa. Ela é uma reflexão poderosa sobre a natureza do sofrimento, a justiça divina e a fé. Jó não é recompensado por sua paciência passiva, mas por sua fé ativa, que mesmo em meio às dúvidas e às perguntas difíceis, se manteve firme. Ele nos mostra que a fé genuína não é aquela que evita questionar, mas sim aquela que persiste em confiar em Deus, mesmo quando as respostas não são claras. Essa é uma lição crucial para todos que buscam compreender o significado do sofrimento em suas próprias vidas. A conclusão da história de Jó também nos convida a refletir sobre a soberania de Deus. Deus permanece justo e soberano, mesmo nas tempestades mais violentas da vida. A narrativa nos lembra que o sofrimento não é necessariamente um castigo, mas pode ser uma parte do mistério maior do plano divino, que nem sempre é acessível à nossa compreensão limitada. Em um mundo onde o mal e a dor são realidades presentes, o livro de Jó nos oferece uma visão de esperança, a de que Deus está no controle e que Ele é capaz de transformar até os piores momentos em ocasiões de crescimento espiritual e renovação. Ao longo dos séculos,
O livro de Jó tem sido uma fonte de conforto e inspiração para aqueles que enfrentam adversidades. Sua história é um testemunho da resistência da fé diante das provas mais árduas e um lembrete de que, em última análise, Deus é fiel. Jó nos ensina que, mesmo quando somos confrontados com os mistérios do sofrimento e da dor, podemos confiar que Deus está presente e operando em nossas vidas de maneiras que talvez não compreendamos completamente. Ele nos convida a descansar na soberania de Deus, sabendo que Ele vê o quadro maior, enquanto nós, muitas vezes, só vemos uma pequena parte. Para quem busca entender a teodiceia, ou seja, a justificativa da bondade de Deus diante da existência do mal, o livro de Jó é uma leitura essencial. Ele não fornece respostas fáceis, mas aprofunda a nossa compreensão da relação entre o homem e Deus, especialmente em tempos de sofrimento. Jó nos mostra que é possível ter uma fé robusta, que não ignora as dificuldades, mas que as enfrenta com honestidade e coragem. Essa fé não é iludida por respostas simplistas, mas é fortalecida pelo reconhecimento de que Deus é maior do que nossas circunstâncias e dúvidas. Em um mundo onde a busca por sentido e respostas é constante, o livro de Jó continua a ser relevante. Ele fala diretamente ao coração humano, abordando questões que transcendem o tempo e a cultura. Sua mensagem de confiança em Deus, mesmo quando as explicações racionais falham, é um antídoto poderoso contra o desespero e a resignação. Para aqueles que estão enfrentando tempestades em suas vidas, a história de Jó é um farol de esperança, lembrando-nos de que, mesmo nas piores crises, Deus não nos abandona. Ele é o autor da nossa história, e no final, sua bondade e justiça prevalecerão. Essa conclusão detalhada serve não apenas como um fechamento para a história de Jó, mas também como uma reflexão profunda sobre as implicações da narrativa para nossas próprias vidas.